ultimamente está surgindo muita polêmica em torno dos nomes da Renata Célia e do Diogo Camargo. E por quê, né? Hoje eu vou explicar a história completa, desde que começou realmente o pessoal a falar muito sobre esse assunto, né? Em que esse nicho acabou abrindo um pouco para as pessoas. Então, bom, a Renata Célia e o Diogo são dois youtubers, né? Do nicho artístico. E eles ficaram juntos, né? Tiveram um relacionamento que durou por volta de 10 anos. A Renata já tinha uma filha antes desse relacionamento com o Diogo com outro homem, que é a Helena. A partir do momento em que eles se juntaram como família, né? O Diogo ele assumiu um papel de pai para Helena, tratando ela como filha e ele tratando ela como pai durante esses 10 anos de relacionamento. Eles, separadamente, tinham canais de arte no YouTube, que ainda existem, né? O canal da Renata é um canal de arte, o do Diogo também. E eles, né, fruto desse relacionamento, se mudaram para os Estados Unidos, começaram a construir uma vida lá, moravam em um apartamento a princípio, e aí chegou o momento em que, com as finanças deles, eles puderam investir na casa própria deles lá. Né? A partir do momento em que eles compraram essa casa nova, eles criaram um novo canal, que é um canal de vlogs para a família, que se chama Chegamos de Marte. Nesse canal, então, eles postavam vlogs do dia a dia, eles postavam rotina, os passeios que eles faziam nos Estados Unidos e reformas da casa. Então, eles mostravam muito a rotina deles de família. Então, ali ficava muito explícita a forma com que eles se tratavam, com que ela tratava ele tratava ela, como ele tratava a filha deles, né? Que embora não seja filha de sangue dele, ele adotou como filha, né? Fruto desse relacionamento. Bom, ano passado, por volta de abril, esse canal Chegamos de Marte teve uma parada abrupta, assim, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque de repente, de um dia para o outro, eles pararam de postar vídeo juntos, né? Eles tinham postado um vídeo, o último vídeo deles em conjunto como família, foi um que eles estavam abrindo as Barbies da Pop Mart, né? Que foi um vídeo bem engraçado, mas quem estava acostumado a assistir o conteúdo deles já via que aquele vídeo estava com um clima um pouco esquisito, mas ninguém estava entendendo o motivo, visto que eles sempre se trataram com muito carinho, se chamavam de meu amor, nunca falavam, o Diogo vai vir, não, o meu amor vai vir aqui, a Renata vai lá comprar uma boneca, não, o meu amor vai lá comprar uma boneca. Então você via muito esse tratamento deles de extremo carinho. Nesse vídeo você ainda via isso, mas parecia que o clima já estava meio esquisito entre eles, né? E esse foi o último vídeo que eles postaram juntos ali no canal. A partir desse vídeo, a Renata começou a aparecer sozinha nos vídeos sequentes. Ela começou a aparecer sozinha. E aí todo mundo perguntando sobre o Diogo, onde que estava o Diogo, onde que estava a Helena. Ninguém mais estava aparecendo nos vídeos. E ela falou muito sobre ser uma mulher forte, que não precisa e não depende de homem, que ela consegue fazer as coisas sozinha. Ela voltou a dirigir, porque ela tinha parado de dirigir, né? Não sei exatamente o motivo, mas ela tinha parado de dirigir. Ela voltou a se locomover sozinha, a ir pra academia sozinha, fazer as coisas sozinha, enfim. Então ela falou muito sobre ser uma mulher empoderada, coisa que foi mal vista pelos fãs pelo seguinte motivo. Todo mundo sabe que a mulher ela é empoderada, ela não depende do homem pra nada, mas a forma de tratamento deles era muito proximal. Então, eles estavam sempre juntos, fazendo tudo juntos. Isso não diz que a mulher é dependente do homem ou o homem é dependente da mulher. Às vezes, fruto de um relacionamento saudável, você ama fazer as coisas com seu parceiro e tá tudo bem. Então as pessoas viam dessa forma. Então, no momento em que ela fala que ela é uma mulher empoderada, que ela é uma mulher que não precisa de homem, as pessoas começam a achar estranho. Não julgando ela, mas achando estranha a situação. De um dia tá tudo bem, parecer que tá tudo bem, e no dia seguinte ela aparecer, né, sozinha ali, falando que ela sempre nunca precisou de homem, sempre foi completa sozinha, coisa que a gente sabe que é verdade, né? Mas foi muito estranho por conta do contexto que foi apresentado até então. Ela fez acho que 3 vídeos
pro Chegamos de Marte, depois que ele deu uma desaparecida. E depois desses vídeos que ela fez sozinha, o canal meio que acabou, né? Eles removeram todos os vídeos do canal. E aí que começou realmente o pessoal a falar mais sobre, né? Foram alguns meses aí até o Diogo se pronunciar finalmente, aparecer falando que um não tinha feito nada pro outro, que eles não tinham aparecido ainda porque eles não sabiam muito bem o que falar sobre a situação, o que fazer com o canal, né? E até esse momento, o que as pessoas entenderam sobre a situação, né? Como a Renata apareceu falando que ela não precisava de homem, o que dava a entender é que houve um mal entendido ali, ela terminou com ele porque tecnicamente ela não precisava mais dele. Foi o que deu a entender, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas foi o que deu a entender. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, porque afinal ninguém mora com eles, ninguém sabe. Mas enfim, foi o que pareceu, então foi estranho. Então as pessoas começaram a cobrar muito a Renata, de por que você tá falando isso se o seu relacionamento parecia perfeito, já que o Diogo não se pronunciava, ele desapareceu do Instagram, ele arquivou as fotos, enfim. Ele desapareceu, então as pessoas cobravam mais a Renata do que ele, porque ela continuou postando, continuou aparecendo, continuou falando e não falando sobre o assunto, então acabou que esse peso caiu sobre ela, né? E aí, depois que ele reapareceu falando que ninguém tinha feito nada de mal um pro outro e tudo mais, um tempo depois ele voltou a postar conteúdo, voltou a fazer live, tanto no Instagram quanto no TikTok, postar vídeo no YouTube de novo, então ele reativou o canal dele, que ele tinha dado uma paradinha, porque afinal era bastante trabalho, então eles tinham um canal da Renata que monetizava muito bem, e tinha o Chegamos de Marte, que ele que editava os materiais, né, de todos os canais. Então ele acabou dando uma pausa no canal dele. Ele voltou a postar, voltou a interagir com o pessoal, enfim. E a Renata voltou a ter um pouco mais de visibilidade e tudo mais. Enfim, as coisas estavam voltando ao normal, só que sem nenhuma explicação, né? Eles admitiram nesse meio tempo que eles terminaram, que pediram respeito. Na verdade, isso veio por ela, eu até postei lá na rede vizinha ali o print, falei um pouco mais sobre isso, né, de uma forma um pouco mais detalhada, assim, mas ela postou um stories falando que eles tinham terminado, enfim, a coisa tava aquietando, né, a água tava um pouco mais quieta, não tava fazendo barulho, assim, enfim, eles estavam mais em paz, digamos assim. Mas o pessoal continuou cobrando para saber o que estava acontecendo. Perguntavam muito pro Diogo com relação a Helena, se ele ainda mantinha contato. Até então ele estava morando nos Estados Unidos ainda. O que as pessoas pensavam, né? Porque tinha vazado de alguma forma que ele estava morando na casa de uns amigos e ela e a Helena continuaram na casa que era deles. Então, enfim, né? A história estava meio mal contada, estava meio confusa, mas, né? Parece que o pessoal cansou um pouco de perguntar sobre, enfim, né? Tava bem quieto. O Diogo mostrava nos vídeos dele que ele ainda tava tendo um contato bem próximo com a Helena e tudo mais. Então parecia que tinha sido um término, né? Que foi calmo, tranquilo. E ele, né, mantinha contato com a filha e tudo mais. Eles estavam tendo uma relação, parecia até então que saudável. Até que esse ano, né, surgiram algumas informações na internet a respeito desse término. O que acontece? O Diogo postou, né, há um tempo atrás, que ele voltou para o Brasil. E nesse vídeo que ele fala que ele voltou para o Brasil, ele comenta que ele foi para o aeroporto, ficou 14 horas esperando o avião, coisa que o pessoal começou a perguntar o motivo, não estava entendendo o motivo dele ficar 14 horas no aeroporto, que não é normal, ninguém fica 14 horas no aeroporto esperando o avião. Enfim, né, o pessoal começou a achar um pouco estranha essa história dele ter voltado pro Brasil, assim. Perguntava da Helena como que ia ficar a relação com a filha e tudo mais, e nada disso foi respondido. Até que então, né, surgiu uma conta no Twitter, uma conta fake no Twitter, que começou a fazer um exposed, né, que
falando algumas informações que ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, se é 100% verdade, se é 100% mentira, se é parcialmente verdade, enfim, ninguém sabe porque não foi comprovado. É uma conta fake, pode ser qualquer pessoa falando qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, ninguém sabe. O que essa conta falava? Postou vários tweets ali falando que o Diogo fugiu da casa. Então, o que acontece? Eles terminaram. Ele começou a morar em um quartinho que pertencia a uma senhora que alugou para ele um quartinho. Ele começou a trabalhar com entregas e ele não conseguiu mais pagar as contas e voltou para casa onde a Renata estava morando com a Helena e começou a morar lá num quartinho. E que ele, né, ajudava a pagar as contas, até que então ele parou de ajudar a pagar as contas. Um belo dia em que as duas foram para academia, ele pegou as coisas dele e saiu fugido. Foi para o aeroporto sem passagem nem nada, por isso que ele esperou 14 horas. E que ele voltou para o Brasil para encontrar a nova namorada dele, que tem 20 anos. Basicamente isso que essa conta tá falando, que ele abandonou as duas com dívidas estratosféricas. Como eu falei, isso é tudo supostamente, né, verdade, supostamente mentira, ninguém sabe se é verdade ou mentira, mas enfim, tô falando o que tá acontecendo nas redes sociais. A partir desse momento em que começou a ter essa exposição, né, as pessoas descobriram que a Renata estava vendendo a casa, estava vendendo a coleção de bonecas dela, porque ela tinha uma coleção lindíssima de Monster High, que ela é colecionadora de bonecas, começou a vender todos os itens colecionáveis, tá vendendo a casa, elas vão se mudar, ela tá vendendo quase tudo delas, fazendo a limpa na casa e tudo mais, porque elas estão com muitas dívidas. Isso a própria Renata falou, que elas foram deixadas para trás com muitas dívidas. Por quê? A partir do momento em que a Renata viu que esse assunto estava sendo muito falado, ela começou a publicar alguns vídeos no YouTube falando diretamente sobre esse assunto. Então ela falou sim que elas estão com muitas dívidas. Ela falou que teve uma pessoa que ela se relacionou por 10 anos, que chamava a filha de filha, que a filha chamava ele de pai, que do nada, de repente, foi embora, abandonou as duas, cortou contato com a Helena, já foi se afastando de pouquinho em pouquinho, enquanto ainda morava na casa, ficou devendo dinheiro para elas. Ela não citou o nome dele, mas dá para entender pela história toda de anos que eles montaram na internet de quem que ela tá falando. Voltando a dizer, eu não tô falando que é verdade, que é mentira, eu só tô falando o que está sendo falado. Enfim, ela começou a fazer esses conteúdos, teve problema com o carro, elas estão passando por bastante dificuldade. Enquanto isso, o Diogo, ele respondeu algumas pessoas a respeito do assunto, falando, né, que como pode uma conta que não diz quem é falar sobre a vida dele, sem conseguir provar que é verdade, que ele tem provas do contrário, que ele não fez isso, não teria nem motivo para ele fazer isso, enfim, né? Mas ele não deu um depoimento público ainda. Ele apareceu nos stories recentemente falando que ele está na justiça correndo atrás disso tudo judicialmente. Então, basicamente, né, vou finalizar esse vídeo por aqui. Tem bastante conteúdo meu explicando essa história detalhe por detalhe também na rede vizinha, mas basicamente, supostamente a Renata foi deixada com a Helena sozinhas nos Estados Unidos, com dívidas enormes, né? Mesmo tendo a casa própria, elas têm elas têm que pagar ali por volta de $7 mil por mês para conseguir se manter naquela casa, enquanto ele voltou para o Brasil, né? Voltou a morar com a mãe dele aqui e tudo mais. E então, supostamente, ele deixou as duas lá por querer seguir a vida dele, não se sabe o motivo, mas voltou pro Brasil, tá namorando uma outra menina que tem por volta de 20 anos, né? Ela chama Mari, ela sumiu das redes sociais porque tava ganhando muito hate, e agora o que a gente espera é continuar ouvindo esses depoimentos da Renata, que tá contando a história de pouco em pouco, e esperar um depoimento oficial do Diogo, que provavelmente ele tá esperando a parte judicial ser resolvida para ele poder falar alguma coisa pública, porque tem segredos de justiça, e geralmente se você quebra o sigilo, né, você acaba perdendo o processo, ou tendo que pagar danos morais, enfim.
Mas é basicamente isso. Se vocês quiserem atualizações diárias, vocês podem me encontrar na Rede Vizinha, com o mesmo nome do meu canal aqui. E é basicamente isso. Obrigada por assistirem.